Essa daqui é a Rampage Rebel, a versão off-road da picape Ram, que foi lançada já no finalzinho do ano passado como versão 2024, que eu mostro agora no canal Auto Agora com BR. Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já vou te passar alguns spoilers aqui, né? Você percebeu aqui a frente dela como é invocada? Essa seta aqui do jeito que ela é? Pois bem, todos esses detalhes eu vou mostrar nesse vídeo. E já convido você, não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Vamos lá então conhecer a Rampage Rebel no canal Auto Agora com BR. Vem comigo! É a picape Ram Rampage Rebel que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. Aliás, a primeira picape com a marca Ram fabricada no Brasil, que teve um projeto da engenharia brasileira. Vou mostrar os detalhes do desenho da dianteira. Aí eu peço para você começar a observar já lá desde a parte do vidro, né, do para-brisa, que é bem inclinado. Tá vendo aquela parte de cima lá? É onde tem a câmera do sistema ADAS, que faz a leitura do carro. Depois, então, você vindo aqui para o capô, você percebe que o capô ele tem vários vincos. Tem vinco aqui nas extremidades do capô, ele tem vinco também no centro, que é exatamente para aquele sistema aerodinâmico. Quando o vento vem, faz isso aqui, ó, para ter menos resistência. Aí eu vou te pedir para você prestar atenção nesse conjunto óptico. O conjunto óptico é todo em LED, com assinatura em LED. Aí depois, então, quando você liga a seta é o que eles chamam de seta dinâmica, porque ela se movimenta. E é a primeira vez que se tem um veículo da Ram com esse tipo de sistema na seta. Aí os faróis, eles são também em LED, onde você tem aqui farol alto e farol baixo. Depois, então, vindo para a parte da luz de neblina, também colocada aqui na parte de baixo do para-choque, e essa luz de neblina também é LED. Aí eu peço para você prestar atenção nessa grade aqui. Por quê? A diferença da Ram Rebel em relação às outras versões da Ram é exatamente que ela tem um visual mais esportivo. Por isso que essa grade era toda preta, com o Ram escrito bem grande aqui no centro para chamar a atenção. Aí temos o para-choque também na cor preta, que tem a ver com esse visual esportivo. E aí, mais embaixo, uma outra grade. E aqui, no centro do para-choque, a placa de identificação estilo Mercosul. E aqui eu mostro para você os detalhes do desenho da lateral da Ram Rampage Rebel, que tem o motor 2.0 Hurricane movido a gasolina. Começando a mostrar aqui, você observar a partir do capô, está escrito Ram Turbo em vermelho. Depois, então, na parte do paralama, tem um vinco mais acentuado aqui, a moldura na caixa da roda. Por falar em roda, ela é de liga leve, com um desenho exclusivo da versão Rebel. Inclusive, esse desenho até lembra um pouco o asterístico que você tem aí na tecla do celular. A roda é de 17 polegadas, calçada com pneu 235/65R17 para uso em todo o terreno. É o pneu Scorpion. Aí vamos andando aqui para mostrar mais detalhes da lateral. Área envidraçada grande, tem molduras na cor preta. Aí temos ali nas colunas das portas os apliques, e eles não são adesivos, são plásticos. Retrovisor todo preto, com lâmpada sinalizadora aqui do lado, tá? Aliás, os veículos 2024 que são fabricados a partir de 2024, todos eles têm que ter a lâmpada de seta na lateral. Passou a ser equipamento obrigatório. E vale a dica:
se você tiver com algum equipamento obrigatório do carro que não esteja funcionando, o que acontece? Você leva a multa, tá? Então, presta atenção nisso. Aí aqui nós temos escrito Rampage, bem aqui embaixo, né? Aí o vinco que se estende por toda a lateral na direção da maçaneta, e a maçaneta é na mesma cor da carroceria. Aí chegando aqui no final da carroceria, que seria o final da caçamba, nós temos a lanterna. Essa lanterna é em LED, só que tem o seguinte, ela não invade a lateral. Para você observar melhor aí como é que é a situação da Rampage Rebel, que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR, a lateral inteira. E as dimensões da Rampage Rebel 2024 são: comprimento 5,02 metros, distância entre eixos de 2,99 metros, largura 1,88 metros e altura 1,78 metros. O vão livre entre os eixos é de 264 milímetros. Aqui os detalhes que eu mostrei para você da lateral da Rampage Rebel aqui no canal Auto Agora com BR. E aqui o desenho da traseira da picape Rampage Rebel, que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR, sempre lembrando que essa versão é a versão com motor gasolina 2.0 Hurricane 4. Bom, você sabe que desenho de traseira de picape não tem muito o que fazer, né? Porque afinal de contas é retangular, e aí eu penso que os designers, né, quando eles têm que desenhar a traseira de uma picape, eles devem ter até pesadelo à noite, né, com aquela traseira vindo assim, porque não tem muito o que fazer, é retangular e ponto. Bom, então vamos lá. Lanternas em LED, totalmente em LED, colocadas aqui nessa parte da carroceria. Depois então, detalhe aí interessante, vinco na parte de cima da caçamba. Aqui você tem o trinco de abertura, a maçaneta, seja lá como você queira chamar, ele é elétrico. E sabe o que é essa coisa redondinha aqui? É a câmera de ré. Quando você engata a ré, é essa câmera que projeta no multimídia. Aí então você tem um outro vinco aqui embaixo, a inscrição bem grande RAM colocada aqui no meio, mais um vinco, a inscrição Rebel, que é a versão da Rampage, e também a inscrição 4x4. Aí o para-choque, a gente pode chamar do que é um para-choque funcional. Por quê? Ele tem essa parte e mais essa parte que funciona como um degrau para que você tenha acesso à caçamba. Aí você tem saída dupla de escapamento, exatamente. A saída dupla do escapamento é exatamente para reforçar aquele visual esportivo que eu falei para você no começo. A diferença da versão Rebel em relação às outras é que ela tem aí um visual off-road e também mais esportivo. E aí, a caçamba ela tem abertura elétrica não só lá pela chave, mas também pelo sensor de proximidade. Para isso, é só você apertar 2 vezes aqui que a caçamba vai abrir, tá vendo? Só que tem um detalhe, ela só abre, não adianta você apertar de novo para fechar que ela não fecha não. Já que abrimos a caçamba, vou contar já para você qual é a capacidade dela em litros, 980 litros, caçamba com 980 litros, inclusive tem iluminação de LED dentro da caçamba e a capacidade de carga da caçamba é de 750 quilos. Chegou a hora de mostrar para você o coração da Rampage Rebel, que eu estou avaliando aqui no canal Auto Agora com BR, o motor, que ele tem a denominação de Hurricane 4. É a primeira vez que a Ram,
vou chamar também de grupo Stellantis, porque afinal de contas a marca Ram está no guarda-chuva da Stellantis, que tem Fiat, tem Jeep, tem Peugeot, tem Citroën, lá fora tem a Opel, a Vauxhall e outras marcas aí, né, que se quiser deixa o seu comentário, eu posso até fazer um vídeo para falar de todas as marcas do grupo Stellantis. Mas vamos lá, esse Hurricane 4 é a primeira vez que é utilizado num veículo que é fabricado no Brasil. Lembrando que a Rampage é fabricada na mesma fábrica onde é produzido o Jeep Compass, o Jeep Renegade, o Commander e também a Fiat Toro. Este motor ele é a gasolina 2.0 turbo e entrega 272 cavalos de potência. O torque dele 40,8 quilos, 40,8 kgfm, kgfm. Bom, esse motor ele trabalha com um câmbio automático de 9 marchas, que é o câmbio fornecido pela ZF, que também está no Jeep, também está no Commander, o Jeep Compass, o Jeep Renegade e também o Jeep Commander. Todos eles têm esse câmbio de 9 marchas na motorização diesel. Este motor, ele faz com que esse conjunto câmbio-motor, que a Rampage acelere de 0 a 100 em 7,1 segundos. Ela é muito rápida para uma picape. E essa versão aqui, a versão Rebel, né, como eu já comentei, é uma versão que ela está mais voltada para o off-road. Alguns detalhes desse motor que é interessante você ficar atento. Por exemplo, ele tem 2 reservatórios de líquido de arrefecimento. Um maior que está colocado aqui e o menor do lado de lá. O óleo do motor, inclusive aqui na tampa, está bem especificado qual é o tipo do óleo que você tem que utilizar. É o 5W30. Ele não tem a correia dentada, ele utiliza corrente de comando. Depois então, sistema de freio, usa fluido do freio DOT 4. Então é um dos motores mais modernos aí que o grupo Stellantis tem no mundo, que está na Rampage Rebel, que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Rampage Rebel que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Vamos falar sobre os detalhes aqui do interior, que é um interior bem tecnológico. Começando então pelos detalhes de acabamento do painel. Aqui, olha, material todo ele num material que ele é sensível ao toque, soft touch e que tem aí a cor de couro preto. Depois então vamos para o painel de instrumentos propriamente dito. Ele é um painel 100% digital, com tela de 10,3 polegadas e o multimídia tem a tela de 12,3 polegadas. Então você tem aqui uma visão bem bacana, conforme você olha para o painel, você tem uma visualização bacana e o canto do seu olhar, ele vai aqui para a tela do multimídia. Aí vamos para o volante multifuncional. Esse volante multifuncional é revestido em couro, lembrando que a assistência de direção é elétrica, por isso que tendo a assistência de direção elétrica, nesse caso aqui que eu estou com o carro parado, o carro ligado, por causa do ar-condicionado, olha só como é fácil você movimentar. Esse volante, ele tem ajuste de altura e também profundidade. Olha só como é fácil você encontrar então o posicionamento legal aqui do volante para que você tenha visão 100% do painel e também encontre a posição mais fácil, a posição mais confortável para você dirigir. Bom, depois temos as saídas de ar. As saídas de ar, elas seguem esse tom escurecido que tem aqui dentro, onde você tem as saídas de ar, aquelas grades, elas são pretas, e também os comandos aqui de
de direcionamento de ventilação também na cor preta. Aí, seguindo para essa parte do painel, temos os comandos do ar-condicionado, está tudo posicionado aqui. Você tem o comando do ar-condicionado, além de outros comandos, como, por exemplo, para você desligar o controle de tração. Você tem o comando para desligar o Start-Stop, que a Rampage Rebel ela tem o Start-Stop, que é aquele sistema que conforme você para o carro num semáforo, por exemplo, ele vai desligar o motor. Temos depois então o comando para você desligar o sensor de estacionamento, você pode fazer isso também, e o comando do pisca-alerta, a tecla Sport também está colocada aqui. Agora, nessa parte aqui do painel, você tem o carregador de celular por indução, sendo que ele está dividido em dois. Você pode até deixar dois celulares aqui, porém só um vai carregar. Aí, continuando aqui no console, o comando do câmbio, que é um seletor, o freio de estacionamento, que é acionado por tecla, também está aqui nessa parte do console. Aí temos a tecla Hold, você tem aqui o Off também do controle de estabilidade, você tem o sistema de auxílio em rampa que faz o carro descer de uma maneira mais tranquila na rampa, sem você ter a necessidade de ficar acelerando ou freando, e também o 4x4, o 4x4 Rev, você aciona nessa tecla. E o legal desse painel é que ele está dividido em dois, né? Então você tem essa parte aqui de cima e depois então tem a parte de baixo que você pode colocar também, no caso desse console, você pode colocar também objetos. Aí temos o porta-copo, temos o porta-copo que está colocado desse lado aqui bem no centro, e um porta-objetos. Bom, os revestimentos dos bancos segue toda a linha de revestimento que a gente tem aqui no interior. É todo ele em couro, tá? É todo ele em couro. E nesse caso aqui, nós temos o banco do passageiro também com acionamento elétrico, mas isso é opcional e eu vou te contar um pouquinho mais para frente aqui do vídeo. Detalhes de acabamento da porta aqui também todo em couro, com as maçanetas internas, todas elas cromadas. E aqui nós temos os comandos de vidro elétrico e também o espelho elétrico. Os comandos estão todos posicionados aqui. Vou falar um pouco sobre esse multimídia. Multimídia tem a tela de 12,3 polegadas, ele tem GPS nativo, que é essa imagem que eu estou mostrando aqui para você, onde você pode procurar caminhos, essa coisa toda. Não há necessidade de você ter um celular pareado usando o Android Auto ou Apple CarPlay para que você tenha acesso a mapas. Inclusive, ele também pareia Android Auto, Apple CarPlay, sem a necessidade do cabo. E são várias as funções que você tem no multimídia, como por exemplo as funções do ar-condicionado digital de 2 zonas. Você pode fazer então o comando da temperatura aqui pela tela do multimídia, tá vendo aqui, ó, estou ajustando a temperatura só do lado do passageiro, e aqui eu ajusto a temperatura do lado do motorista. Aqui eu posso mudar, no caso, o posicionamento das saídas de ar, tudo aqui de maneira touch. Mas também esse comando do ar-condicionado, com controle de ventilação, por exemplo, pode ser feito por essas teclas, não só a velocidade da ventilação, mas também as temperaturas você pode mudar pelas teclas. Então são duas opções aqui que você tem para mexer na temperatura do ar-condicionado. Aqui temos o sistema de áudio, inclusive nesse caso aqui, o sistema de áudio dele, ele já está configurado para que você tenha acesso, por exemplo, às emissoras de FM que estão colocadas na banda estendida, aquela banda que vem aí antes do 88. Você tem acesso, então, a essas bandas através da central multimídia. Aqui você tem o sistema que você faz o pareamento do celular,
você tem aqui alguns comandos que você consegue ver do veículo, por exemplo. Olha só, eu consigo acionar a câmera de ré aqui pela tela do multimídia. Bem bacana isso daqui, né? Se eu tiver necessidade, por exemplo, de ver o que está lá atrás, não preciso engatar a marcha ré. Através do multimídia eu aciono a câmera. E aqui são várias as configurações que estão dispostas. Tenho acesso também a todos os apps, inclusive ele pode ser conectado com a Alexa. Você faz aí uma pergunta para a Alexa que tenha a ver com o carro, no caso com a Rampage, e ela vai te responder. Você estando na sala da sua casa, tendo a Alexa lá e os dois estando pareados, ela vai te responder as informações que você tenha a necessidade aí. Aí aqui você tem também a gestão dos dispositivos, que é para você parear os celulares, e também, muito importante, vale a gente lembrar que a Rampage ela tem o sistema de Wi-Fi nativo. Sentei no banco de trás da Rampage Rebel para mostrar para você como é que é o espaço para quem senta aqui no espaço traseiro, no banco traseiro, né? Bom, temos aqui o banco do motorista ajustado para minha estatura de 1,78 m, eu com 1,78 m estou sentado aqui, tem até um certo conforto, dá para cruzar a perna, desde que não tenha ninguém sentado no meio para não atrapalhar, na verdade. Ó, tá bem legal, com o cinto, tenho um bom espaço aqui de cabeça, então posso dizer que eu estou bem confortável aqui no banco de trás, sentado ao lado do motorista. Agora vamos sentar no meio para ver como é que é. Sentei bem aqui no meio, bem no centro do espaço traseiro da Rebel Rampage, que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR, a versão off-road da Rampage. Posso te falar o seguinte, já peguei situações onde tinha bem menos espaço e era bem mais desconfortável sentar aqui no meio, tá? O túnel é elevado? Não temos aqui a situação do assoalho plano, mas até dá, olha, até dá para ter um certo conforto. Não vai dar para cruzar a perna, nada disso, mas posso te garantir que eu, com a minha estatura de 1,78 m, sentado aqui no centro, tenho um certo conforto sim. Tem outros modelos por aí que é muito mais desconfortável, inclusive modelos maiores, tá? Modelos maiores que é muito mais desconfortável sentar aqui no meio. Então, posso dizer que tem um espaço aceitável. E aqui também vale a gente destacar que tem essa parte aqui do console. O console, ele tem saída de ar para quem está sentado aqui no banco traseiro. Você não controla a temperatura, mas tem as saídas de ar e temos também as portas USB que está colocado nessa parte de baixo, tanto USB-A como USB-C. Então, para quem senta aqui no meio, se tiver uma estatura aí como a minha de 1,78 m, até tem um certo conforto. Se for uma estatura maior, aí não, né? Aí não vai ter jeito. E também uma criança que não tem a necessidade aí da famosa cadeirinha, também vai se sentir confortável. E por falar em cadeirinha, vale a gente lembrar que ela tem a ancoragem para assento para cadeira infantil, que é um item obrigatório em todos os carros que são comercializados aqui no país, independente de ser fabricado aqui ou importado. Dirigindo a Rampage Rebel na cidade, nesse vídeo que eu estou mostrando para você no Auto Agora com BR, sentir aí como é que é dirigir uma picape na cidade, que é uma situação aí que você precisa ter um pouco mais de cuidado, porque a picape geralmente ela é um pouco maior do que os outros veículos comuns, né? E tem algumas características aí que você precisa prestar atenção. Agora, no que diz respeito à Ram, podemos dizer que ela é uma picape?
é uma picape, né? Tem uma caçamba aí para você carregar carga, essa coisa toda. Mas no que diz respeito a conforto dentro da picape, você sabe que você está dentro de uma picape porque você olhou por fora e viu lá que tem uma caçamba. O restante é como se fosse um carro de passeio. Porém, você precisa só ficar atento a uma situação. Primeiro, no que diz respeito às frenagens. Geralmente a picape ela é mais pesada, então ela precisa de um espaço maior para parar do que um carro de passeio compacto, um carro de passeio médio. Então ela vai precisar de um espaço maior para parar. Agora, o sistema de freio dela aqui ele está muito bem direcionado, está muito bem calibrado, né? Você não tem assim maiores problemas com a questão de frenagem, não. Só fica atento porque pelo fato dela ser mais pesada, você vai precisar aí de mais espaço. Quando você passa em buraco, quando você passa em lombada ou numa valeta, como eu estou fazendo agora, você já sente um pouquinho mais do que se você tivesse, por exemplo, num carro de passeio. Por quê? Porque é um carro que ele foi preparado, um automóvel que foi preparado para carregar carga. Então não dá para você ter uma suspensão, um sistema de suspensão calibrado de uma tal maneira que seja confortável para você andar em situações de cidade e também levar a caçamba cheia, né? Alguma coisa aí no meio desse caminho, né, não vai casar bem. Então por isso você tem uma situação que quando você passa num buraco, quando você passa numa lombada, se sente um pouco mais aqui dentro, sim. Em compensação, no que diz respeito, por exemplo, a isolamento acústico, aqui praticamente não se ouve nada daquilo que tem lá fora. Se ouve sim um ronco de motor, e isso é de propósito, porque afinal de contas ela tem uma característica de ser uma picape esportiva. É um motor gasolina, mas o ruído do motor ele é muito semelhante ao ruído de um motor diesel. Então é uma situação bem interessante que a gente tem aqui na Rampage Rebel. Visualização de painel, sensacional. Você tem a visualização perfeita de tudo aquilo que está no painel. O painel ele é 100% digital, você tem várias opções, aí, vários comandos que você aciona no volante multifuncional para puxar a informação daquilo que está acontecendo. Então, no que diz respeito aí à dirigibilidade na cidade, o carro realmente, a picape realmente ela atende bem, né, com esse pequeno desconforto aí quando você passa numa valeta, você passa numa lombada ou até num asfalto aí um pouco mais ondulado, né? E obviamente também outro cuidado que você precisa ter quando você está dirigindo uma picape na cidade é a hora que você vai estacionar, né? Seja numa vaga de estacionamento, do prédio lá que tem as colunas do lado, seja no meio de dois carros, mas para isso existe todo um sistema aqui de auxílio ao motorista, com câmera de ré, sensores, que vai te ajudar nesse sentido. Uma outra coisa também que é muito legal na cidade e ajuda bastante, principalmente quando você está naquele anda e para do trânsito, tem o aviso, né, o aviso de ponto cego. Então, conforme está passando aí um veículo do lado, seja ele qual for, você vai ter no retrovisor, ele vai te avisar que está se aproximando um veículo aí do lado. Um outro sistema também que é muito legal que você usa na cidade é o hold, que é aquele sistema que a partir do momento que ele está acionado, você parou num semáforo, do jeito que eu parei agora, você não precisa ficar com o pé no pedal do freio. Você parou, ele para. Ele só vai voltar a se movimentar
a partir do momento que você pisa no acelerador. Outro sistema também interessante, que ajuda a reduzir o gasto de gasolina, já que é um motor gasolina, que é o Start-Stop. O Start-Stop ele funciona daquela maneira, você parou o carro, ele desliga o motor. Mas, inclusive o Start-Stop também, você tem a opção de desligar através de um botão que está posicionado aqui no painel. Da mesma maneira, você também pode, acionar ou não o Hold. Então, são essas situações aí que dão liberdade para o motorista para que ele dirija da melhor maneira possível, da maneira que realmente ele gosta. Então, são vários os sistemas aí que tem de auxílio ao motorista, exatamente para tirar essa pequena dificuldade que se tem aí ao dirigir uma picape no que diz respeito, por exemplo, ao espaço que você precisa. Quando você pega uma subida, não precisa acelerar muito, o motor ele é bem forte, é bem potente, você não precisa acelerar muito na subida não, ele responde imediatamente. E uma maneira também dela ser mais eficiente, tanto na situação da cidade como na situação da estrada, da rodovia, é o fato de ter um câmbio automático de 9 marchas. Então você tem marchas aí para o motor utilizar da melhor maneira possível, tá? E também, se você preferir, na situação do anda e para do trânsito, você também pode trocar as marchas manualmente através das borboletas que estão no volante. Então você vai andar com a picape Rampage Rebel na cidade como se você estivesse andando com um carro de passeio. Peguei aqui um trecho de terra com a Rampage Rebel, que é uma picape que está preparada para o off-road, para a gente sentir aí como é que é as condições, né, de dirigibilidade dela na terra. Ela tem aqui todo um sistema 4x4, inclusive um 4x4 low, né, o 4WD low, que aí é para situações aí que você vai utilizar aí, mas que tem a barro, essa situação toda, né? Nesse caso aqui, eu não estou num trecho que tem a barro, mas como é que funciona o sistema 4x4 dela? Ele é um sistema 4x4 automático, que conforme você vai andando com a Rampage Rebel, ela vai entendendo qual é a necessidade que ela tem de enviar torque para as rodas, e vai ajustando isso nas 4 rodas. E aí, quando você pega uma situação que você tem aí o barro mesmo, é onde você vai usar o 4WD Low. Bom, nesse trecho que eu estou andando aqui, eu já posso te dizer o seguinte: no que diz respeito a acerto de suspensão, ela está bem acertada também para isso, tá? Porque eu estou andando numa situação aqui que tem terra e muita pedra, mas pouco dessa vibração entra aqui para dentro da cabine. Pouco dessa vibração está entrando aqui para dentro da cabine. Ela está se comportando muito bem, lembrando também que o pneu dela é pneu também para todo o terreno. Então, para essas condições aqui, ela está andando de uma maneira bem legal, de uma maneira bem tranquila. Bom, aqui eu vou utilizar o controle de descida. Para que isso aconteça, eu preciso estar com o 4WD Low acionado e depois então o controle de tração, o controle de descida. Aí o que acontece? Nesse movimento que está sendo feito aqui, eu não estou utilizando o acelerador do carro e nem o freio. Ele está andando de uma maneira lenta, né? E ele vai para frente, freia um pouquinho, vai para frente, freia um pouquinho. Essa é uma situação que a gente costuma utilizar quando você tem aí uma descida muito íngreme, né? Mas se você precisar acelerar, você pode dar um pouquinho de pé que ele vai responder.
Mas a partir do momento que você tira o pé do acelerador, ele imediatamente começa a frear o carro e controlar essa descida. É um sistema que está funcionando aqui de uma maneira bem legal e ajuda muito se você estiver numa situação aí de um local que você não conhece, não sabe como é que é o terreno, deixa ele descer com o controle de descida acionado. Bom, agora eu estou numa situação que eu acionei o 4WD Low, que seria o 4x4 mais pesado, né? Então o que acontece aqui? Tenho uma situação que a picape anda numa situação mais lenta, porque ela está com as 4 rodas tracionando. Mesmo assim, eu consigo ter aí um controle legal aqui na direção, tá? Apesar do terreno aqui ser um pouco mais acidentado, vamos dizer assim, pouco dessas vibrações estão entrando aqui para dentro da cabine, né? E ela tá passando nesse terreno, até vou pegar um barrinho aqui, pouca coisa de barro, mas tem. Passei numa boa, tá? Passei numa boa, em nenhum momento ela escorregou ou, né, fez qualquer coisa que eu precisasse me esforçar mais aqui no volante para assumir o controle da situação. Então, nessa situação aqui, nessa condição que eu posso dizer que é uma trilha leve, ela está se saindo muito bem no que diz respeito aí a desempenho na situação do 4x4. Aqui já estou com o terreno um pouco mais acidentado, né? Mas mesmo assim tá legal, tá bacana, não estou tendo maiores problemas aqui não para conduzir essa picape Rampage Rebel que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR, conduzindo ela na terra. A avaliação da picape Rampage Rebel que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Chegou a hora de pegar a estrada. Vamos lá sentir qual que é o desempenho da Rampage na rodovia, na estrada, como é que ela anda, como é que se comporta. Bom, já comecei falando aí para você nas impressões ao dirigir na cidade, que é muito semelhante se você está dirigindo um carro de passeio maior, vamos pegar como parâmetro aí um sedã grande, no que diz respeito aí a dirigibilidade e tudo mais, né? E na rodovia não é muito diferente não, tá? Você tem um motor bem parrudo, 2.0 turbo, que é esse Hurricane 4. Qualquer toque que você dá no acelerador, ela já imediatamente responde de maneira pronta. Tem maiores problemas no que diz respeito a atingir a velocidade máxima. Aqui, por exemplo, onde eu estou, a velocidade máxima é de 100 km por hora. Você não tem maiores problemas para atingir essa velocidade máxima. Quando tem necessidade de realizar uma ultrapassagem ou fazer uma retomada, também responde prontamente. E o sistema de freio, ele também está bem calibrado, bem equilibrado, para que se você tem a necessidade aí de uma frenagem mais brusca, alguma coisa nesse sentido, responde também prontamente. Apesar de eu estar com a caçamba vazia, e isso prejudica um pouco a estabilidade da picape, ela está correspondendo bem sim quando eu preciso pegar aqui uma curva. E o mesmo posso te falar do sistema de direção. O sistema de direção elétrica, que é o mais comum hoje em dia em todos os modelos de automóveis, né? Inclusive nas picapes. Você tem aí o sistema de direção elétrico que te proporciona você fazer curvas de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem firme, né? Porque o sistema de direção elétrica ele funciona dessa maneira. Conforme você está numa estrada que você tem a velocidade mais alta e
vai fazer uma curva mais fechada, o que acontece? Ele vai proporcionando mais firmeza ou menos firmeza no volante. E quando você vai fazer aquela manobra de estacionamento, principalmente quando você tem que estacionar no meio de dois carros, aí o que acontece? Ela fica mais leve. Então, para você dirigir na estrada, dirigir na rodovia, é bem confortável, é bem gostoso, e também no que diz respeito a isolamento acústico, dá para perceber aí que pouco do ruído externo entra aqui para dentro da cabine. Então tá bem ajustado, tá bem acertado. É o mais próximo que você tem aí de uma picape carro de passeio, pode ter certeza. Bom, entre os sistemas de auxílio ao motorista ainda que tem na Rampage Rebel 2.0 motor Hurricane 4, está também o alerta de saída de faixa. Aqui no painel você tem uma demarcação, né? Uma demarcação ali que você está andando na faixa certinho. Caso você saia dessa faixa, ele muda de cor, né? Aqui, por exemplo, está mostrando aqui para mim, estava um amarelinho dizendo que eu estou saindo da faixa para o lado esquerdo, tá? E você tem também a situação que te mostra a distância do carro que vai à frente. Tudo isso integra o sistema ADAS, né? O sistema ADAS de auxílio ao motorista. E dependendo da velocidade que você está, você controla aqui direitinho nos comandos que tem no volante multifuncional. Caso aconteça de uma parada brusca aí do veículo que vai na frente, dependendo da velocidade que você está, ele também para não acontecer a colisão. E um sistema muito legal, aí já não está integrado no sistema ADAS, mas sim tem a ver com a performance do carro, é o módulo Sport. A partir do momento que você aciona o módulo Sport, a visualização do painel, a grafia do painel, ela altera também. Fica para uma cor vermelha e você ganha aí mais desempenho. Ela te passa reações muito mais rápidas na hora que você tem aí as acelerações. A direção, inclusive, ela fica um pouco mais firme, um pouco mais dura, que é exatamente para você dirigir de maneira esportiva. São todas essas tecnologias aí que estão inclusas na Rampage Rebel com o motor 2.0 Hurricane que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E detalhe, né? Tudo isso é item de série, tá? Tudo que eu falei para você até agora é item de série, não tem nada de opcional. Você quer saber quanto faz por litro a Rampage Rebel com motor 2.0 Hurricane 4 que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR? Lembrando que esse motor ele é movido a gasolina, tá? Não é flex. E aí o consumo registrado no Inmetro, que é o sistema que verifica aí, né, que valida essa coisa toda, quando ele está na cidade, você está rodando na cidade com a Rampage Rebel 2024 com motor 2.0 Turbo Hurricane, consumo de 7,9 km por litro na cidade. E aí quando você vai para a estrada, o consumo passa a ser de 9,7 km por litro. Então 7,9 na cidade e 9,7 na estrada. E aí você sabe, né, que aqui no Auto Agora com BR nós fazemos a nossa média de consumo. Procuramos levar o carro aí, no caso a picape, para todas as situações aí que são mais corriqueiras dentro da cidade, na rodovia sempre andando na velocidade máxima permitida. Porque, não tem jeito, não dá para arriscar levar multa não. E a nossa média, isso é legal, hein?
A nossa média obtida foi de 8 km por litro na cidade, olha só, um pouquinho melhor do que a média que está registrada no Imetro, e conseguimos aí 12,2 km por litro na estrada, na rodovia, sempre andando nessas condições que eu te falei, levando em conta aí a velocidade máxima da rodovia, sempre andando na velocidade máxima. Então a gente conseguiu aí uma média melhor do que aquela que está registrada no Imetro. E aí vale sempre lembrar, né, o que acontece. A média de consumo de combustível, ela depende muito do trajeto que você vai, a situação climática, se está chovendo, se não está, o calor, o frio, tudo isso influencia no consumo de combustível. E com essas e mais outras, conseguimos uma média melhor do que aquela que está registrada no Imetro. Tenho certeza que você está curioso agora para saber quanto custa a Rampage Rebel com motor 2.0 Turbo Hurricane 4 e câmbio automático de 9 marchas, motor movido a gasolina. Pois bem, o preço dela R$ 259.990. Se você quiser gastar um pouquinho mais, a Ram oferece aí um pacote de opcionais, que é o PEC Elite, que é composto pelo sistema de som Premium Harman Kardon, tem também o banco do passageiro com ajuste elétrico, esse no caso também é opcional, integra esse pacote, e o sistema de iluminação interno diferenciado. Isso custa R$ 6.000, é o único opcional que você tem aí para Rampage Rebel, que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E aí, gostou da Rampage Rebel que eu mostrei hoje para você no canal Auto Agora com BR? Ai, viu? O negócio é o seguinte, você percebeu que essa picape ela tem um monte de coisa, um monte de situação para ajudar o motorista, contei tudo para você no que diz respeito à motorização, câmbio, impressões ao dirigir, os detalhes que ela tem por dentro, itens de série, o que é opcional, enfim, tá tudo nesse vídeo. Tô até cansado de tanta coisa que eu falei, mas legal ter você aqui junto com a gente, foi muito bacana. Espero que você tenha gostado do vídeo e não vai esquecer, hein? Se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades e, lógico, né? Dá seu like também, que a gente curte e gosta bastante. Aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de automóvel. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!